Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer hoje o fundo nesse pano que eu já comecei a pintar. Vou fazer o fundo e depois eu vou mostrar como eu fiz a mesa. Vou reproduzir mais ou menos como eu fiz no pano, aquele do vaso de cactos. Então, tem um fundo todo trabalhado nele e me pediram. Então, eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz. Que eu também não lembro muito, eu vou deixando criar, na hora que eu vou fazer, eu vou deixando a imaginação vir, então, não lembro muito bem como eu fiz, mas eu vou mostrar os stencils que eu usei e como eu faço. Então, gente, a primeira coisa que a gente faz é definir onde vai ser a mesa, onde os objetos estão. Então, aqui eu marquei mais ou menos onde eu quero. O que acontece aqui? Quanto maior eu faço aqui, mais os objetos estão dentro. Por exemplo, se eu colocasse aqui o tracinho, né? Onde fosse minha mesa, o queijo já estaria praticamente fora. Então, eu tenho que colocar um tracinho para que todos os objetos, eu passo uma linha para ser minha mesa, onde todos os objetos estão dentro dela, tá? Então, a partir dessa risca é que eu vou fazer o fundo. Então, eu usei esse stencil é Litocart, tá? A referência dele eu vou deixar para vocês depois. Esse aqui é 84, então, esse stencil é o que eu usei no pano de cactos, tá? Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai somente marcar os desenhos. Então, eu tenho que preparar um fundo para ele primeiro. Eu vou começar, olha, usando a cor camurça. Vou deixar aqui o clareador. E eu queria falar uma coisa sobre o clareador. O clareador e o diluente, eles não são a mesma coisa. Só que o clareador, ele vai clarear a tinta, porque ele é para clarear a tinta, quando você colocar pouca tinta junto com ele. Se você colocar muita tinta, ele não vai ter o efeito de clarear nada, tá? Você vai ter que colocar muito clareador. Para que haja o efeito de transparência mesmo, você precisa colocar mais clareador do que tinta. Então, quando às vezes a gente fala assim, o diluente, pode ser diluente ou clareador, é nesse sentido. Se você colocar muito clareador, sim, vai ficar claro sua pintura. Agora, se você quer um efeito só para que ele deslize, você coloca menos clareador, tá bom? Aí ele vai funcionar mais ou menos como diluente. Então, vamos lá. Vou pegar um pouco do camurça. Meu pincel, eu só dei uma molhadinha nele com a mão mesmo, para ele hidratar. Peguei bastante tinta, ó. Espalho no pincel todo. Posso tirar um pouquinho no pano. E agora, eu vou preencher todo. Ó. Minha mão aqui está leve, não tô pondo força. Ó, eu começo e venho com movimento circular. Para essas áreas aqui muito pequenininhas, onde o pincel é grande, eu vou colocar vou usar o pincel menor. Tá? Depois, se eu quiser chegar mais próximo, tá? E aí, eu vou com movimento circular, nem tô precisando do clareador ou diluente ainda, não estou. Só com o que tem no pincel. E aí, conforme eu for subindo, olha, conforme eu for subindo, eu vou ficando só com o restinho da tinta, porque eu tô colocando mais embaixo, e vou subindo, a tinta vai ficando pouca. Vai ficando transparente, ó. Vai ficando só o restinho que tem no pincel mesmo. Tá? Ela vai acabando. Aqui, outra coisa. Se você achar que ela tá ficando um pouco manchada, aí sim, entre com clareador também. Pega um pouquinho do clareador com o mesmo pincel. Ó. Tira, bate aqui pra misturar, aí vem com a mão leve,
Não põe força, porque o clareador ele pode manchar um pouco. E vai misturando, ó. Estou mostrando como eu faço o meu fundo. Eu acho assim que isso é uma coisa particular, né? Cada um faz da maneira que acha que se adapta, que aprendeu assim. Então, tô mostrando como eu faço. Olha, preserva a mesa. E vem. Isso daqui você pode fazer primeiro, o quê? Você pode fazer quando a pintura estiver somente marcada, ainda não pintada toda. Porque aí, depois, olha, eu vou ter que dar uma retocada na pintura, pra não ficar apagada. Minha mão tá sem força, tá? Não põe força. Ó, eu vou, conforme eu vou subindo, aqui estou passando por cima mesmo. Sempre quando pegar mais tinta, tira aqui no godê e começa aqui da parte de baixo. Aí vai subindo, pra não ter... Se você pega bastante tinta e já coloca aqui no meio da pintura, onde ela tem que ser mais clarinha e fazendo um degradê, vai ficar manchada. Então, sempre vem aqui, ó. Sempre vem no início, na base, e vai subindo. Mão leve, pra também não manchar. Movimento circular pra ir pegando todos os espaços. Olha. E vai subindo. Agora, eu posso vir com um pincel menor, pode até ser o chato mesmo, e fazer mais próximo aqui. Estou hidratando o pincel, tá? Mesma coisa, pouquinha tinta, ainda tira excesso, aí só vem aqui, ó, só pra terminar de preencher onde estava me faltando. Então, faz isso nele todo e ao redor dos objetos, usa o pincel menor. Esse pano, ele era um pedido de muitos meses atrás, né? Então, só agora que eu tô conseguindo mesmo gravar esse fundo que eu queria ter gravado. Venho com o stencil agora. Vou posicionar, olha, vou pôr onde ele termina mesmo, pra não ter problema de passar pra mesa. Então, venho aqui, olha, coloco onde ele termina. Uma risca. E agora eu vou preencher. Eu vou pegar o pincel, novamente, o pincel Pituá, esse aqui é o número 8. Com o sépia, eu vou fazer esse preenchimento. Agora, pouquinha tinta. Pra não ficar uma cor muito forte. Então, tem que ser pouquinho mesmo, ó. Pouquinho. Então, eu venho... Aqui, eu vou preservar um pouquinho essa área, porque eu quero colocar umas folhinhas, como eu coloquei no outro pano. Vou mostrar como eu fiz. Então, aqui... Nessa área aqui, eu vou clarear um pouco, ó. Não vou colocar muita força, deixa ele mais suave. Sempre pouquinha tinta, espalhando no pincel. Depois você tira e dá uma olhada se passou para os objetos, aí você já limpa. Antes de continuar a emendar, você já limpa, se passou. Enquanto a tinta tá fresca. Aqui também, ó. Não ponho, conforme eu for terminando, também vai ficando suave, sem força. Eu vou subir mais pra pegar essa área aqui do cabinho pra não ficar sem, então, eu vou emendar. Aqui suave, porque eu não sei até que área eu vou pôr a folha, as folhinhas.
Então, olha, tô vendo que eu passei. Então, eu umedeço o pincel, seco ele. Onde passou, ó, já tiro. Se você tiver primeiro fazendo antes de passar não tiver preenchido o desenho ainda, só tiver marcado, aí não tem problema. Mas se você já pintou, aí você tem que limpar. Pincel úmido com água, ó. Úmido assim, bem mais pra seco. Sequei ele mesmo, só tá bem quase nada. Então, eu limpo. Ó, esfregando, pincel macio. Aí, eu tiro. Então, aí vem e continuo, emendo. Ó. Encaixo na que eu já tinha feito. Deixa eu ver se eu estou correta aqui. Olha, aqui, suave, tá? Fazer suave pra não... Porque ele não pode terminar marcado, então, aqui é só com um restinho mesmo que você tinha no pincel. Ok? Então, venho pra essa parte, encaixo, ó. Encaixo e continuo aqui. Aqui embaixo eu posso pôr um pouco mais. E conforme for subindo, vou deixando a mão mais leve. E vai ficando pouca tinta e eu vou continuando meu stencil. Pode prender com fita também. Aí vem, ó, encaixo. De novo, já no que eu fiz. Mais suave ainda. Para continuar, eu tenho aqui o stencil que eu usei naquele pano. Esse stencil, olha, não dá pra ver direito, né? Foi eu que cortei, tá? Peguei o modelinho e eu cortei, ó. Então, eu usei esse no outro pano. Você vai pegar um stencil para bater aqui, que seja também de folhinhas, mas folhas pequenas. Olha, eu tenho aqui o da Cantoneira de Rosas, que eu posso ir batendo, né? Conforme eu quiser. E que é um tamanho bom para isso, ó, ele não é grande. Tem as folhinhas maiores, as menores, até as menorzinhas, né, da outra rosinha. Então, você vai escolher o que você quiser. Pode ser de temperos, às vezes você tem alguma folhinha, pode ser as folhinhas de azeitona, se não for grande, do stencil de azeitona. Aí, você escolhe, tá? Eu não sei se eu vou usar esse de rosas, eu acho que até combina, então, eu vou usar esse hoje. No outro, eu usei este que eu cortei, tá? Então, eu vou pegar o verde oliva e eu vou fazer as folhinhas. Agora, não preciso usar um pituá grande, não. Vou posicionar as folhinhas de acordo com o que eu quero, né? Venho com verde oliva, pincel pituá menor, tiro excesso. Toma cuidado se a tinta estiver muito diluída, porque aí ela vai borrar o seu desenho, né? O seu pano. Também não precisa pôr muita tinta, não. A não ser que fique, você viu que ficou muito fraquinho, então você volta com stencil. Então, vai preenchendo. Então, ficou espaço, eu venho, coloco outros.
vai mudando a posição das folhinhas, né? E vai preenchendo. Vai fazendo um raminho. Eu vou pôr algumas aqui. Não passo por cima do galinho, não precisa. Também não ia marcar muito, porque a tinta tá mais diluída, né, do que o galinho da uva. E aí, eu vou subindo. Agora, eu vou usar as menores. Sempre tirando o excesso bem. Você pode voltar com o stencil nas folhinhas que você já fez, encaixa de novo elas. Aí, o que você faz? Aqui no comecinho delas, você pode vir com um tomzinho mais escuro. Vem com sépia, pode ser, né? Se você quiser completar, escurecer um pouquinho essas áreas. Vou vir com um pincel chato. Então, pega um pouquinho do sépia, volta na folhinha que você fez, coloca o stencil e escurece um pouquinho aqui o comecinho delas, ó, só no início das folhinhas, de todas elas. Difícil é a gente achar, né, qual que você já fez, mas vai fazendo e vai conseguindo descobrir. Aqui nessas áreas que ficou pouca tinta agora, você volta com camurça e escurece. Deixa eu bater aqui. Ó, escurece entre elas. Se precisar, se apagar muito a folhinha, aí você volta com o stencil. Mas aqui, ó, nessa área aqui, nessa região. Não estende pra lá, não. Tá uma chuva. Olha, para por aqui, só nessa área de onde termina a folhinha. Aí entra um pouquinho aqui, ó, no meio delas. Isso, ó. Aqui já não tem, praticamente não tem tinta no pincel, já usei a tinta que tinha. Eu peguei agora a tinta, essa cor é marrom café. Acho que é isso mesmo, marrom café. E eu vou fazer, como o provolone ele tá encostado, eu quero como se ele tivesse encostado no fundo, né, na parede, no fundo. Então, eu venho com um pincel chato, um pouquinho de tinta e vou fazer uma sombra. Eu vou vir aqui todo ao contorno dele, ó, todo ao redor dele, ó. Meu pincel só tem a tinta. Eu vou colocar a tinta e eu vou esfumar. Só que o contorno, ó, ao redor dele, ó. Já coloco a tinta e já venho esfumando. Se eu deixei, como aqui eu deixei secar, eu posso entrar com o clareador ou diluente aqui, pra me ajudar a espalhar melhor. Pus mais tinta aqui, ó. Esse pincel, ele nem é totalmente chato, durinho, ele é molinho, mas tá servindo pra isso, né, pra esse efeito aqui. Ó, e vou terminando também suavemente, ó. Esfumando.
vou fazer isso em todo. Aqui. Aqui eu nem vou esfumar, ó. Vou colocar a tinta. Aqui por fora eu esfumo. Aí você veja, se precisou voltar com stencil, ó, que aqui tá saindo um pouco a tinta, ó. Volta com stencil e o sépia. Aqui volta com o branco, onde tinha o branco, para não ficar apagado, se por um acaso não, ele preencheu, né, ele passou por cima. Ok. Aqui onde tá encostado, ó, pode preencher. Dentro aqui, olha, eu tô preenchendo. Aí eu venho, contorno aqui. A tinta só um pouquinho no canto do pincel. Ó. E esfumo. Aqui desse lado eu faço isso também. Não precisa fazer uma sombra, isso aqui é só como se ele estivesse encostando, então tá projetando uma sombra. Fez maior nesse lado, faz um pouquinho menor nesse. Não espalha muito a sombra, tá? Porque já tem o fundo também. Então, pega um pouquinho lá de tinta, contorna. Esfuma. O fundo e no local onde estão os objetos, o apoio, a base, tem que pôr sombra, tem que trabalhar mesmo. Olha que diferença que já deu, né? Quando tava só os elementos, não tava faltando mesmo alguma coisa, né? Então, você colocando fundo, como eu tô fazendo, já é outra coisa, fica outra pintura. Então, trabalha direitinho o fundo, com calma. Ou faz isso primeiro, faça depois que pintou mesmo. Escolhe o que você acha melhor. Fazer antes ou fazer depois que já pintou. Ó, pouquinha tinta aqui, porque eu pus mais pra esse lado, então aqui eu ponho menos. E volta com stencil se precisar, que provavelmente vai precisar, ó, apagou um pouco. Tá bom? Aqui na folha, essa minha folhinha, ela não tá muito encostada no fundo. Aqui o provolone eu tô fazendo como se tivesse encostado. Já aqui não tá, então aqui uma sombrinha bem suave. Bem suave. Quanto mais longe tá da parede, menos sombra vai ter, né? Então, não precisa fazer uma sombra muito definida. Põe um pouquinho só pra trazer a folha pra frente. Só um pouquinho. Eu só tô usando a sujeirinha que eu tenho aqui. Peguei mais um pouquinho. Aqui, ó, a uva, eu contorno. Aqui eu quero, ó, definida. Aqui eu já espalho um pouquinho mais.
Olha, aqui na base, onde eu fiz aquela risca, eu também posso passar o pincel, ó, com um pouquinho do marrom café. E aí eu esfumo. Aqui também, ó. Aqui tá mais sujo o pincel só. Aqui nessa região aqui, olha, onde é o mais encostado aqui, onde termina o pano, eu posso também. Mas, ó, o pincel com pouca tinta. Aí eu venho de leve. Vou circulando. Não chego até... Não subo. Para aqui mesmo. Eu não lembro se foi assim que eu fiz. Eu acho que foi, porque dependendo do pano, assim, você vai fazendo conforme você vai vendo que precisa, onde precisa mais, onde precisa menos. Então, tô mostrando mais ou menos como é que eu faço. Como aqui já é outra folhinha, então já tem um pouco o efeito, né, onde eu vou pôr tinta, onde precisa mais. Então, é isso, eu vou terminar, olha a diferença, gente, olha. Diferença, ó, onde não tem nada e onde eu acabei de fazer, de preencher. Então, se você achar necessidade, escurece mais um pouquinho, aí vai do seu gosto, tá? Eu acho que assim, o meu tá bom. Talvez eu coloque um pouquinho de sépia, mais um pouquinho assim ao redor, entre os... Talvez, né, entre os objetos mesmo que estão encostados. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Fiz conforme faço o fundo, né, da maneira que eu faço, é assim. E espero que vocês gostem, tá? Obrigada por assistir, desculpa a demora de postar vídeos. Até o próximo.